Bom, continuando aqui a nossa aula sobre modelos atômicos, vamos ver agora o modelo de Rutherford. Lembra que é o terceiro aí na sequência de modelos clássicos que a gente já viu. A gente viu o modelo de Dalton, que foi o primeiro, mais primitivo, o modelo de Thomson e agora a gente vai ver aqui o modelo de Rutherford, certo? Então, para a gente entender como que Rutherford chegou no seu modelo, a gente tem que saber um pouquinho sobre radioatividade ou radiação, ok? O que é a radiação? Sabemos que, naturalmente, alguns elementos químicos emitem radiação, que pode ser ou uma forma de energia, ou uma forma de energia associada a partículas que esses elementos emitem, ou seja, naturalmente eles expelem isso aí, para se tornarem menos instáveis. Então, basicamente, a radioatividade ou a radiação existe porque alguns elementos, na sua forma natural, são instáveis e, para se tornarem estáveis, eles expelem, ou seja, eles emitem para o que está ao redor deles energia e, muitas das vezes, associada a essa energia, algum tipo de partícula. Okay? Partículas e energia, essas que são até muito perigosas, né, para os humanos, dependendo do tipo de radiação e da intensidade. Mas basicamente há três tipos de radiação que normalmente se encontra. Primeiro é o que a gente chama de radiação alfa, que é uma radiação particular, ou seja, são partículas mesmo, assim como os elétrons, só que um pouquinho maiores, que são emitidas dos átomos e têm característica positiva, ok? Então, esse tipo de radiação aqui é uma radiação particular, ou seja, é uma partícula, possui massa e tem natureza positiva. Temos também a radiação do tipo beta, que é similar à radiação alfa, ou seja, também é partícula, no entanto, com carga negativa. Então, depois descobriu-se, inclusive, que essa radiação beta aqui nada mais é do que elétrons. Lembra dos raios catódicos? Aquilo lá é um tipo de radiação beta. E, por último, a radiação mais perigosa que existe, porque ela é puramente energética, e daí, obviamente, o poder de penetração dela é absurdo, e é a radiação gama. Ela, por ser somente energia, não é nem positiva nem negativa. Energia não tem carga elétrica, certo? Mas, entendendo aqui esses três tipos de radiação, a gente pode entender o experimento que o Rutherford fez e o levou ao modelo atômico de Rutherford. Né? Ele, claro, colocou o nome dele, mas ficou conhecido assim depois. Então, radiação particular alfa é que vai nos interessar. Então, como que foi o aparato do modelo montado por Rutherford? Simples. Primeiro, ele pegou uma fonte de radiação, que poderia ser aqui urânio, polônio, colocou numa caixa de chumbo para evitar que a radiação atravessasse essas paredes, né, e chegasse ali no ambiente onde eles estavam fazendo o teste. Então, obviamente, é uma radiação perigosa. E o chumbo, por ser muito denso, não deixa a radiação passar, então colocou uma caixa de chumbo e deixou só uma fenda para a radiação daqui da caixa passar. Então ela foi direcionada numa única direção. Então você criou aqui um feixe de partículas alfa, ou seja, partículas de radiação de característica positiva, tá? E aí, aqui na frente desse feixe de radiação, ele colocou uma lâmina de ouro. O ouro é um material muito maleável, então você consegue formatar ele até ele ficar na espessura de uma folha de papel, por exemplo. Então, por isso que eles usaram o ouro. Conseguiu fazer aqui um anteparo muito fininho para submeter a radiação. E além disso, por que eles não usaram uma folha de papel então? Não é mais fácil? Porque além do ouro poder conformar aqui lâminas muito pequenas, o ouro é inerte. Ou seja, dificilmente o ouro reage ou é atacado por outra substância química, né? Então eles sabiam que, por o ouro ser inerte, ele não influenciar muito o experimento em si. Senão, obviamente, você não precisa usar uma folha de papel, mas por isso usaram o ouro. E ao redor
marcado lá no anteparo. Então, depois do experimento, você tira o anteparo e consegue ver, as partículas alfa bateram aqui, porque ficou uma marquinha que ela é feita de sulfeto de zinco, um material similar ao material fotográfico, que deixa a marca quando uma fonte de energia bate lá, ok? Então, basicamente, esse é o aparato, uma fonte de radiação alfa, lembra? Partículas positivas, uma folha finíssima de ouro e um anteparo para captar os eventuais raios alfa que baterem aqui neste sistema. Ok, o que é que se esperava deste experimento, tendo em consideração o modelo de átomo que se tinha àquela altura, que era o modelo de Thomson? Lembra que o modelo de Thomson é o modelo lá de pudim de passas, né? O modelo de chocotone, você tem uma massa uniforme e incrustada nessa massa você tem os elétrons. Então é uma coisa meio que contínua, né, o átomo. Não tem, por exemplo, espaços vazios, nada nesse sentido. A massa preenche toda aquela estrutura. Então, de acordo com aquele modelo, o que se esperava? Bom, que mais ou menos todos os raios de partícula alfa que fossem direcionados aqui à folha de ouro passassem direto. Porque já que é uma coisa contínua, é como você pegar, por exemplo, uma folha de papel, certo? E atirar contra essa folha de papel. Você não espera, por exemplo, que uma bala sofra desvio ao passar por uma folha de papel, já que ela é uma estrutura contínua e, obviamente, o projeto tem muita energia. É basicamente isso que acontecia aqui quando você lançava essas partículas alfa. Partículas muito energéticas e com altíssima velocidade. Então, o que você esperava que acontecesse aqui? Que as partículas passassem direto simplesmente. No entanto, DeVos surpreendeu com os resultados. Ele observou que grande parte das partículas atravessou a lâmina direto mesmo. Então, isso era o previsto. A maior parte das partículas passou direto. No entanto, teve dois pontos aqui que surpreenderam os resultados de Rutherford. O primeiro foi o seguinte: algumas poucas partículas sofreram um grande desvio. Então as partículas chegaram aqui e ao passar pela folha de ouro, elas sofreram um desvio considerável. Então ele começou a pensar, não, mas como? Se o átomo é uma estrutura contínua, né? Como se fosse uma folha de papel inteiriça, as partículas deveriam só passar direto. Por que elas desviaram? Seria similar, como eu disse, a você atirar uma folha de papel e a bala desviar porque passou da folha de papel. Ele ficou abismado com isso. E o segundo ponto é que algumas partículas voltaram. Imagina, mesmo com a analogia que eu fiz agora, se atirar uma folha de papel, por exemplo, o projétil bater lá e voltar. Então ele ficou olhando para isso aqui e disse, não, isso não faz sentido. Bom, realmente não fazia sentido se você considerasse a ideia de átomo que se tinha até aquele momento, que era o átomo de Thomson. Realmente, para o átomo de Thomson, estes resultados não faziam o menor sentido. Bom, o Rutherford podia ter falado assim, não, então o experimento é errado, vamos fazer de outro jeito. Mas não, ele começou a pensar e aí chegou à seguinte conclusão: não é o experimento que está errado, é o modelo de átomo que a gente tem que está errado. E aí começou a pensar como deveria ser o átomo de verdade para poder corrigir este resultado aqui, né? Então, para fazer esse resultado ser coerente com a realidade. Então, ele chegou à seguinte conclusão: ele imaginou o átomo dividido em duas partes, uma parte central e uma parte externa. Depois a gente vai ver aqui o nome dessas partes, inclusive. Mas basicamente ele imaginou os átomos da seguinte maneira: tendo grande espaço vazio na sua região externa e tendo uma região central onde ele concentrava ali grande parte da sua massa e, além disso, concluiu que essa região central deveria ser positiva. Tá, de onde que ele tirou isso? Dos resultados do experimento. Porque imagina, se grande parte das partículas alfa passou direto, é porque realmente elas não encontraram nada na sua frente. Então, se a partícula alfa chega ali na folha de ouro e não encontra um obstáculo, realmente ela vai passar direto. Então, daí a ideia de Rutherford de que grande parte
partiu de um átomo que era indivisível para um átomo agora que era cheio de espaço vazio. Espaço vazio, imagina isso. A quebra de paradigma, né? E além disso, para justificar essas partículas que sofreram ou grande desvio ou que voltaram, mas que foram poucas ou pouquíssimas, ele pensou, não, deve haver no átomo uma região central muito pequena e positiva. Tá, por que pequena e positiva? Pequena porque é difícil acertar. Então imagina que você tem um alvo e lá no centro do alvo está o núcleo, né? Para você acertar ali tem que ter uma precisão absurda. Então, o que é mais provável? Você não acertar aquela região central e pequenininha. É mais fácil acertar onde está ao redor. E positiva, por quê? Porque lembra que as partículas alfa, que são as partículas usadas no experimento, são partículas positivas. Então, o que é que justifica esse desvio? Uma outra partícula positiva. Então, imagine, positivo passando perto de positivo. O que acontece? Repele. Lembra que os opostos se atraem, né? Positivo com negativo atrai, mas positivo com positivo repele. Um afasta o outro. Mesma coisa com negativo e negativo. Então, ele concluiu que o núcleo tinha, portanto, carga positiva. E aí, pensou e bolou o seu modelo atômico, que a gente conhece como modelo atômico do TeFor. Ele é muito parecido com o sistema solar, e não é por acaso. O TeFor realmente pensou que tinha uma conexão, pequeno com o grande, o micro com o macro. Ele viu uma iluminação na cabeça dele, não sei como ele chegou a essas conclusões, mas que realmente a matéria deveria se comportar da mesma maneira no microscópio e no macroscópio. Então ele propôs esse modelo que ele chama de modelo planetário, inclusive. Como é que é o sistema solar? Tem o Sol no centro e os planetas orbitando o Sol. Aqui seria um pouquinho diferente. No centro você teria o núcleo do átomo composto por partículas positivas e ao redor, orbitando esse núcleo positivo, claro, o átomo tinha que continuar neutro, orbitavam aqui os elétrons. Então assim ele conseguia justificar ainda por que a matéria era neutra, né? Tem positivo e tem negativo, para manter o equilíbrio. Mas, lembra que eu disse que grande parte do átomo é vazio? Realmente, essa região aí onde ficam orbitando os elétrons, é muito, mas muito maior do que o núcleo em si. Só para você ter uma ideia, imagina um estádio de futebol com uma bola no centro. Vou começar o jogo. A bola de futebol no centro seria equivalente ao núcleo e o resto do estádio inteiro seria equivalente à eletrosfera. Então imagina que os elétrons, que já são partículas pequenas, estão distribuídas aí nessa eletrosfera gigante. Imagina quanto espaço vazio não sobra. Era o que explicava, né? Essa grande parte de radiação que passou direto. Realmente, o átomo contém muito espaço vazio. Então, olha que irônico, né? Saiu um átomo maciço, uma coisa contínua, que não tem espaço vazio, para um átomo que tem muito espaço vazio e é divisível. Já tem duas partículas, pelo menos, partículas positivas no núcleo, que depois deu-se o nome de prótons, e partículas negativas na eletrosfera, por causa, obviamente, dos elétrons. Então, chegamos aí ao nascimento do próton. A partir do modelo de Rutherford, outros cientistas, né, continuaram a estudar esse modelo e propuseram a existência, portanto, do próton. Então, recapitulando, né, características principais do modelo de Rutherford. O átomo tem duas partes. Uma parte central, que é o núcleo, e uma parte externa, que é a eletrosfera. Neste núcleo central, você tem partículas positivas, e na eletrosfera, como se fosse o sistema solar orbitando esse núcleo, você tem os elétrons. Ok? Então fica aí nossa terceira aula sobre modelos atômicos com o modelo de Rutherford. Na próxima aula a gente continua. Tchau! Bom, seguindo aí nosso conteúdo de química, vamos ver o nosso último modelo atômico, né? A última proposta de modelo atômico, que é a proposta de Bohr
complementando aí a ideia de Rutherford que a gente já viu no outro vídeo, né? Então vamos só recapitular aqui. Qual era a ideia de Rutherford para o átomo? Lembra que ele fez um experimento lá de bombardeamento da folha de ouro usando as partículas alfa. Então, se está esquecendo, volta lá no outro vídeo, lembra lá o experimento, as conclusões que ele chegou. E com esse experimento ele propôs um modelo de átomo, que é basicamente um modelo planetário para o átomo, né? Você tem um núcleo central e ao redor desse núcleo central você tem os elétrons orbitando o núcleo, como se fosse um sistema solar, comparando aí o núcleo ao Sol e os elétrons aos outros planetas, né? Aos outros corpos celestes ali. Só que esse modelo de Rutherford tem um grande problema, que é o seguinte: se a gente levar em conta que os elétrons são cargas negativas e no núcleo a gente tem cargas positivas, se os elétrons ficarem girando assim livremente ao redor do núcleo, em algum momento o núcleo vai começar a atrair os elétrons para si. Lembra? Carga positiva atrai carga negativa, e aí o átomo ia colapsar. Ele não conseguiria ser estável do modo proposto por Rutherford. Em algum momento, o átomo entraria em colapso, porque os elétrons, por serem cargas negativas, seriam atraídas pelo núcleo, que são cargas positivas. Bom, isso não daria muito certo. Mas Rutherford não conseguiu resolver esse problema, ele não conseguiu chegar a uma conclusão que consertasse isso. E lembrando que todas as outras ideias que ele propôs, né, essa ideia de núcleo e de eletrosfera faziam muito sentido, então ele deixou assim. Só que, perceba, na ciência as coisas não são definitivas, né? As coisas podem ser eventualmente melhoradas e um outro cientista com outro ponto de vista pode chegar e falar: opa, é isso que estava faltando. É o que aconteceu aqui quando Bohr começou a estudar o modelo de Rutherford, pensando ali o que é que poderia corrigir esse modelo. Ele chegou à seguinte ideia: olha, Rutherford, os elétrons realmente ficam orbitando ao redor do núcleo. Isso aí você está certo. Só que os elétrons não ficam orbitando de qualquer maneira. Eles não podem simplesmente ficar em qualquer lugar ao redor do núcleo. E aí, Rutherford foi corrigido por Bohr quando ele propôs a ideia de órbita com energia quantizada. Um nome complexo para uma coisa que é simples. Na verdade, Bohr falou o seguinte: olha, os elétrons ficam sim em órbitas ao redor do núcleo, só que cada elétron tem uma órbita específica. Isso é similar ao que você tem numa escada, por exemplo. Perceba que numa escada você tem vários degraus e você pode estar no primeiro degrau, pode estar no segundo, pode estar no terceiro degrau, mas você não pode, por exemplo, estar entre o primeiro e o segundo degrau. Não tem essa possibilidade. Ali fica o espelho da escada, né? Não tem como você subir entre um degrau e outro. Ou você está num degrau, ou você está no outro. Então, basicamente, essa ideia de órbita específica aí que Bohr propôs para o átomo de Rutherford. Falou o seguinte: ó, os elétrons estão em órbitas, só que essas órbitas são específicas. Isso quer dizer que os elétrons não podem girar de qualquer jeito. E isso corrige aquele problema do átomo de Rutherford colapsar em algum momento. Se os elétrons não podem girar em qualquer órbita, automaticamente eles não podem chegar no núcleo, porque o mínimo ali é a primeira órbita. Então isso impede que o átomo colapse, isso impede que os elétrons caiam no núcleo por causa da atração que é gerada ali. Inclusive, essa atração ainda existe e gera, obviamente, toda a energia, né? Parte da energia que está envolvida ali no interior do átomo. Mas, quando Bohr diz que as órbitas são específicas, você consegue manter a estabilidade do átomo. Bom, seguindo adiante nessa ideia de Bohr, ele ainda propôs outras coisas, né, que fazem sentido. Primeiro foi o seguinte: cada órbita dessa aí, cada nível, né, ou camada, como a gente vê ali na frente, tem que ter uma energia bem definida. Ou seja, a primeira camada tem uma certa quantidade de energia, a segunda camada ou nível tem uma certa quantidade de energia que já é maior que essa primeira, e a terceira tem mais energia ainda, porque veja bem,
para um elétron orbitar numa órbita aqui curta, uma órbita pequena, próxima do núcleo, ele não precisa ter muita energia para completar essa órbita. Agora imagine um elétron que está muito distante do núcleo, sabendo que o núcleo exerce muita atração sobre ele, já que o núcleo é positivo e o elétron é negativo. Ele tem que ter muita energia para conseguir se manter estável longe do núcleo. E é por isso, inclusive, que as configurações padrão dos elementos, quando você encontra eles na natureza, é exatamente com os átomos os elétrons, o mais próximos do núcleo possível. Por quê? Se você tivesse os elétrons todos muito distantes do núcleo, o átomo não seria exatamente uma coisa estável, porque teria muita energia envolvida. Perceba que mesmo com a configuração estável, né, os átomos já têm bastante energia armazenada ali. Pensa numa fissão nuclear, uma fusão nuclear. Mas ainda assim, Bohr chegou à conclusão de que níveis mais próximos do núcleo têm menos energia, porque orbitar uma região menor é mais simples, e níveis mais distantes do núcleo têm mais energia. Orbitar essas regiões mais distantes requer, obviamente, mais energia para cada elétron. Bom, para complementar essa ideia, né, Bohr conseguiu, inclusive, propor essa ideia que a gente acabou de discutir aqui, que é níveis ou camadas. E, através de cálculos, previsões matemáticas, né, ele conseguiu prever as seguintes camadas possíveis para os átomos. Então, as camadas possíveis são 7, e em cada camada você tem a quantidade máxima de elétrons que é suportada. Então, por serem ali 7 camadas, ele usou as letras do alfabeto em sequência para nomear essas camadas, só para você ter uma referência, então vai de K até Q, e os cálculos previram que em cada camada você tem quantidades específicas de elétrons. Então a primeira camada comporta no máximo 2 elétrons. Faz sentido se você pensar que a primeira camada é uma camada mais interna e, portanto, ela possui uma órbita menor, né, do que a segunda, por exemplo, que já comporta 8. A terceira, que já comporta 18. A quarta já comporta 32. Então é como se você imaginasse, por exemplo, um estádio com uma arquibancada circular. As arquibancadas que têm os assentos mais próximos do campo conseguem agrupar menos pessoas que os assentos mais altos. Por quê? A volta que os assentos mais altos fazem ao redor ali do campo ou da quadra, enfim, é maior. Então você consegue agrupar exatamente mais pessoas. Aqui seria equivalente. Uma camada mais externa consegue agrupar mais elétrons que uma camada mais interna. Seria uma analogia interessante de se pensar. E por questões de estabilidade, né, você não consegue colocar quantidades muito grandes de elétrons em níveis mais externos. Você devia pensar assim, não, então na camada P tinha que caber bem mais elétrons que na camada O, que na camada N. Mas isso não acontece porque se você tem muitos elétrons em níveis muito elevados, você tem muita energia envolvida. E de acordo com os cálculos de Bohr, isso deixava o átomo muito instável. Você não encontra na natureza átomos com distribuições com mais de 18 elétrons, por exemplo, na camada P. E o que é importante aqui? Lembra que a gente tem elementos diferentes, que, portanto, são representados por átomos diferentes. O que é que muda quando a gente analisa isso aqui por um átomo de hidrogênio, de um átomo de ferro, um átomo de oxigênio? Simples. O jeito que os elétrons estão distribuídos e a quantidade de elétrons que eu tenho em cada átomo. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele tem um elétron só. Então, ele é o elemento mais simples que existe. Se ele só tem um elétron, ele só vai ter uma camada, que é a primeira camada, a camada K, e só vai ocupar um espaço dessa camada, né? Ele não tem o segundo elétron. O átomo de hélio, por exemplo, aquele gás que você inala lá, te deixa com a voz engraçada, enfim. Esse átomo aí já tem 2 elétrons. Então, você vai ter no átomo de hélio, então, uma camada de elétrons apenas e 2 elétrons nessa camada. Ah, se você pegar um átomo de oxigênio, de sódio, cada um vai ter a quantidade de elétrons específica e esses elétrons vão estar distribuídos aqui de acordo com essas camadas, da menor para a maior. Você sempre ocupa as camadas mais internas primeiro, por questão de lógica e de estabilidade, né? Questões energéticas, como a gente discutiu. Bom, uma consequência muito interessante
do fato de Bohr dizer que os átomos possuem órbitas com energias muito específicas, é isso aqui, ó. Pensa, por exemplo, um elétron que está na primeira camada. Lembra que a primeira camada tem menos energia que, por exemplo, a segunda e a terceira camadas. Então, imagina o que acontece se eu der energia para esse elétron que está na primeira camada. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, aquece a substância. Quando você coloca a substância sob a chama, você está dando energia para tudo que compõe aquilo ali, certo? Então, os elétrons vão receber essa energia e o que vai acontecer? Se o elétron ganha energia, ele começa a ter possibilidade de mudar para níveis mais energéticos. Ele consegue fazer o que a gente chama de salto quântico. Ou seja, ele sai de um nível que tem uma certa quantidade de energia e pode ir para um nível que está 2 passos de energia adiante, 3 passos de energia adiante. Mas, óbvio, isso só vai acontecer se ele ganhar a energia equivalente ao próximo nível, né? Não significa que o elétron está lá num certo nível, está no primeiro aqui, eu dou um pouquinhozinho de energia, ele já vai pular. Não, eu tenho que dar energia equivalente ao próximo nível, né? Lembra que cada nível tem uma quantidade de energia bem definida. Então, se a quantidade de energia do primeiro nível for 2 e a do segundo nível for 6, se eu der 1 de energia, ele não vai pular para lá. Se eu estou no nível de 2 de energia, para ir para o nível 6 de energia, eu tenho que dar no mínimo 4 de energia para ele conseguir fazer o salto, certo? Então, de acordo com o modelo de Bohr, se eu der a energia necessária para um elétron fazer o salto, ele faz o salto quântico. Só que pensa comigo, não era para esse elétron estar aqui. A configuração original do átomo previa que esse elétron estava aqui. Então, o que vai acontecer? Como que a natureza vai refazer esse equilíbrio? Simples. O elétron que ganhou energia e fez o salto para o próximo nível vai devolver essa energia que ele ganhou na forma de luz. Ao devolver a energia na forma de luz, ele volta a ter a energia equivalente ao primeiro nível e aí ele pode voltar para o primeiro nível. Então, recapitulando, dê energia para o elétron, ele salta de nível. Dê a energia necessária para ele fazer o salto, ele salta de nível. Só que não era para esse elétron estar num outro nível. Lá ele fica mais instável. Como é que a energia vai ser devolvida? Como que a natureza vai consertar isso? Bom, ela fala, elétron, devolve a energia que você ganhou aí. Como? Na forma de luz. Emite luz. Então ele emite a luz e com isso ele volta a quantidade de energia que ele tinha antes. E é aí que mora a explicação de muitos fenômenos que a gente observa na natureza. Os fenômenos de luminescência ou iluminescência, se você preferir. Tem um teste que é muito simples, que é feito em laboratório, que serve para a gente identificar substâncias químicas, para a gente saber mais ou menos qual é a composição química daquela substância. Como que você faz? Você pega um pouquinho da substância, coloca numa superfície e aquece usando uma chama. O que vai acontecer? Dependendo da substância que você colocar ali, ela vai começar a emitir luz. E de acordo com a luz que foi emitida, você consegue identificar quais são os elementos que compõem aquela substância. Porque átomos diferentes vão ter configurações eletrônicas diferentes. E aí quando você aqueceu a substância lá na chama, os elétrons começam a saltar. Só que os átomos de um determinado elemento vão permitir saltos específicos, né? Se você estiver aquecendo, por exemplo, átomos de cálcio, os saltos vão ser diferentes num átomo de sódio, um átomo de hidrogênio. Por quê? A distribuição dos elétrons ali nas camadas é diferente. Então, pela cor, você consegue identificar qual era o elemento que participava da composição da substância. Muito interessante, né? Então, esse é o princípio que a gente usa, por exemplo, também nos fogos de artifício. Como que funciona um fogo de artifício? Ele tem a pólvora, que é o que vai gerar calor, a chama, e junto da pólvora você coloca sais mesmo, assim como o sal de cozinha. A diferença é que o sal de cozinha é o sal de sódio, né? O cloreto de sódio, NaCl. No fogo de artifício você pode colocar sais de potássio,
sais de lítio, enfim, até sais de sódio eventualmente. Pode colocar sais de cobre. E o que vai acontecer se você coloca sais diferentes? Quando a pólvora gera explosão e gera calor, você faz um monte de saltos quânticos dentro dos átomos lá de cálcio, de fósforo, de lítio, de sódio que tinha dentro do fogo de artifício. E quando esses elétrons voltam do salto quântico, né, quando eles devolvem energia como? Na forma de luz. E isso gera as diversas cores que você pode ter num fogo de artifício, né, nos fogos de artifício. Então, é uma explicação química para um fenômeno que a gente observa a olho nu, né? Então, o átomo de Bohr trouxe essa ideia que corrige o átomo de Rutherford e traz uma explicação completamente nova para fenômenos que até então a gente não conseguia entender, né, sob esse ponto de vista atômico. Então a gente observava esses fenômenos, mas não tinha como explicá-los com base na ciência. Então o modelo de Bohr trouxe essa explicação. Então, recapitulando, né, qual foi a principal ideia do modelo de Bohr corrigindo o modelo de Rutherford? Bohr trouxe para o átomo a ideia de órbitas, camadas ou níveis. Os elétrons orbitam o núcleo? Sim, só que eles não ficam orbitando o núcleo de qualquer jeito. Eles orbitam o núcleo em camadas ou níveis específicos e cada nível ou camada tem uma energia também bem definida e específica. Cada nível com sua quantidade de energia. E quanto menor o nível, quanto mais próximo do núcleo, menos energia. Quanto mais distante do núcleo, mais energia. Os elétrons podem mudar de nível? Podem, desde que eles adquiram a energia necessária. Só que quando há essa mudança de nível, naturalmente a natureza corrige essa mudança de nível, mandando o elétron liberar a energia que ele ganhou na forma de luz e voltar para o seu nível anterior. Ok? Então, esse é um modelo de Bohr, é um modelo mais complexo que os anteriores, né? Mas, exatamente por ser mais complexo, ele consegue quase finalizar a ideia de átomo que a gente tem hoje. Tem algumas coisinhas aqui que ainda precisam ser corrigidas, mas esses modelos mais avançados, né? Modelo de Schrödinger ou modelo de Planck, a gente não discute aqui porque realmente fica uma coisa muito complexa. Você já começa a estudar isso entrando aí em física quântica, química quântica. Mas até o ensino médio é o que você precisa saber sobre os modelos atômicos. Isso já explica grande parte dos fenômenos que a gente lida e que a gente estuda. Bom, revejam o vídeo com calma, pause em algum momento se ficou em dúvida e tente fazer os exercícios que a gente vai deixar aí embaixo. Bons estudos, até a próxima.